Oi, gente! Hoje eu vim contar uma coisa muito especial para vocês. No dia 8 de abril, nós comemoraremos a festa de Pêssar, que relembra a passagem dos judeus da escravidão no Egito para a liberdade. Essa festa é muito rica em tradições, músicas e significados. A noite de Pêssar é uma noite para nós refletirmos, para relembrarmos a nossa história e para estarmos perto de quem a gente mais ama. Nesse vídeo, nós cantaremos músicas, descobriremos coisas novas e entenderemos por que a noite do Seder é diferente de todas as outras. Conta pra gente, Morayael! Oi! Vocês sabem o que significa a palavra Seder? A palavra Seder significa ordem. E afinal, o que é um Seder? O Seder é a janta que se faz nas primeiras 2 noites de Pêssar para dar início a esse Hag. Nessa janta, a gente tem que seguir uma ordem muito específica de quando fazer as rezas, quando cantar as músicas e quando contar a história. Essa ordem está aqui, dentro da Agadá, que é o livro de Pêssar. A Agadá é um livro bem colorido e cheio de imagens, especial para as crianças. Mas afinal, o que essa noite de Pêssar tem de diferente de todas as outras noites? Manishtaná alayla zé mikol haleilot? Eu acho que a Moralu vai saber nos explicar. Fala aí, Moralu! Manishtaná alayla zé mikol haleilot é a música mais tradicional do Seder de Pêssar. Nessa música, perguntam por que esta noite ela é diferente das outras noites. Por que nesta noite nós comemos vários alimentos e comemos também matzá? Nesta noite, só matzá, não comemos nenhum alimento fermentado. Outros sim, mas fermentados não. Por que nesta noite nós comemos várias verduras e comemos maror, que é a raiz amarga, para lembrar da vida triste que os judeus tinham? E por que nesta noite nós molhamos os alimentos na água salgada 2 vezes? Nós molhamos para lembrar que os escravos choravam, era uma vida muito triste e a água salgada lembra as lágrimas dos escravos. E também pergunta por que nesta noite nós costumamos comer às vezes sentados, às vezes recostados, para lembrar que hoje em dia nós temos conforto em nossos lares e que naquela época a vida de escravo era realmente muito dura. Manishtaná alayla zé mikol haleilot, mikol haleilot, shebehol haleilot anu ochlin hametzu matzah, hametzu matzah, alayla zé alayla zé kulo matzah, shebehol haleilot anu ochlin she'ar yerakot, she'ar yerakot, alayla zé maror, alayla zé maror, shebehol haleilot einanu matbilin afilu ba'amahat, afilu ba'amahat, alayla zé shtei be'amim, alayla zé shtei be'amim, shebehol haleilot anu ochlin ben yoshvinu ben mesubim, alayla zé kulanu mesubim. E, pessoal, alguém conhece esse prato aqui? Pois é, esse prato aqui é uma quiará. A quiará é um prato que eu acho que a Mora Sônia vai poder explicar melhor para vocês. Shalom, Eladim. Eu vim aqui mostrar para vocês a mesa do Seder de Pêssar.
Na mesa nós temos muitos elementos que lembram a época em que os judeus eram escravos no Egito. Primeiro, nós temos a Agadá, que é um livro que contam passos desse Seder, tem vários passos, nós vamos fazendo seguindo uma ordem. Tem a história de Pessach, tem músicas, fala sobre os elementos que tem na mesa e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Eu vou começar pela matzá, que é o pão ázimo, um pão sem fermento, que lembra o momento em que os judeus saíram do Egito e levaram massa de pão e não deu tempo de fermentar. Nós temos também as neirot, que como em todas as festas judaicas, elas estão sobre a mesa e a gente sempre acende fazendo uma bênção. O principal que eu quero falar para vocês é sobre a Kiará. A Kiará é um prato especial para Pessach, composto por vários elementos. E nós vamos preencher essa Kiará agora falando sobre cada um dos elementos. Eu vou começar com um Beitzá, que é o ovo, que lembra a destruição do templo. Em todos os momentos alegres dentro da história do povo judeu, a gente sempre retorna à destruição do templo, que é uma lembrança importante dentro da nossa história. O Zroa, que normalmente é representado por um osso de carne, um osso de galinha, que lembra os sacrifícios que eram oferecidos no templo, e tem gente que diz também que é como se fosse o braço estendido de Moshe, que tirou os judeus da escravidão do Egito. O Maror, que é uma raiz amarga, que lembra o tempo amargo que os judeus passaram na escravidão do Egito. O Carpaz, representado por uma cebola, por uma batata cozida, e sempre que a gente come ele no decorrer do Seder, a gente molha num potezinho de água com sal, para lembrar as lágrimas que os judeus choraram na época da escravidão. Harosset. O harosset é uma mistura de maçã, canela, nozes e vinho, e lembra o barro que os judeus faziam, a argamassa, que eles faziam para construir tijolos na época da escravidão. E, por último, mas não menos importante, temos o hazeret, que é representado por uma folha, por alface romana, uma folha forte, que lembra os sacrifícios que os judeus passavam na época da escravidão. Então, aqui nós temos a nossa Kiará montada, com todos os elementos, e ela é de fundamental importância na mesa do Seder. Eu ainda não falei sobre aquele copo que nós temos ali, aquele copo de vinho. Mas, para isso, eu vou chamar a Mora Jéssica. Mora Jéssica, fala para nós sobre o copo de vinho. Na noite do Seder de Pessach, nós tomamos 4 copos, 4 taças de vinho ou de suco de uva. Mas a gente tem o costume também de encher um 5º copo, que esse a gente não toma. Se a gente enche esse 5º copo e não toma, então para que ele serve? A resposta é que depois de Barer, uma das últimas partes do Seder de Pessach, nós enchemos o 5º copo e costumamos também abrir a porta das nossas casas. Esse copo, essa taça, é conhecido como a taça de Eliyahu Hanavi, do profeta Elias, um dos mais conhecidos do Tanar. Ao fazer isso, é como se a gente estivesse convidando Eliyahu Hanavi a entrar nessas casas. A gente acredita que nessa noite, na noite de Pessach, Eliyahu Hanavi visita todos nós. A noite de Pessach ainda tem vários símbolos e vários momentos bem curiosos e interessantes. Inclusive, eu acabei de ver uma coisa estranha aqui. Mas sobre isso aqui quem vai explicar é o Moré Rafael. Uau! O Afikoman! Para algumas crianças, essa é a melhor parte do Seder. Como o Seder não podia ser concluído até que o último pedaço de matzá fosse comido, as crianças podiam pegá-lo e fazer negociações em troca de algum presente. Como os pais já estavam cansados e queriam ir dormir, eles acabavam aceitando dar algum presente em troca desse pedaço de matzá. Pelo menos é o que dizem. Hoje em dia, os pais já definem um presente desde o início e escondem esse pedaço de matzá, sendo esta uma maneira de fazer com que as crianças fiquem acordadas até o final do Seder. Uma das primeiras coisas que a gente faz ao começar o Seder,
após o Kiddush e o Karpas, é o Yachatz, a quebra da matzá. Tipicamente, a matzá vai se quebrar em 2 pedaços de tamanhos diferentes. O pedaço maior, o afikoman, é guardado para mais tarde, e o pedaço menor é colocado à nossa frente. É sobre esse pedaço menor que a gente recita a Haggadah inteira. Já o pedaço maior, escondido, somente após recitar a Haggadah, após comer a matzá, o ovo, o beitzá e toda a janta, aí sim a gente vai lembrar dela e recuperar do seu esconderijo, como lembrança de uma recuperação de algo nosso que foi perdido. Hoje estamos fechados. Da mesma maneira que os judeus tiveram que ficar, durante a última praga, dentro de casa e tomando algumas providências para evitar que a praga afetasse negativamente a sua vida, hoje ficamos em casa, tomando providências para evitar que a praga cause mal às nossas vidas. Esperamos que este momento traga dádivas como a história de Pêssar nos trouxe, a libertação do que nos escraviza, a união entre as pessoas e a tão almejada liberdade. Happy Pessach!